Você sabe o que é epilepsia? Eu sou Ana Paula Batista, do curso de Farmácia da Saúde de Lisboa, e hoje vamos falar sobre a epilepsia de uma forma mais simples. Epilepsia é uma condição neurológica comum, mas muitas vezes mal compreendida. O que é a epilepsia de fato? A epilepsia é uma condição neurológica crônica, caracterizada por crises epiléticas recorrentes, não provocadas. Uma crise epilética é uma ocorrência transitória de sinais ou sintomas causado por uma atividade neuronal excessiva ou sincrônica, anormal, no cérebro. Classificações das crises epiléticas. As crises epiléticas podem ser classificadas em dois tipos principais, dependendo de como a atividade elétrica anormal começa no cérebro. Crise de início generalizado. Nesse tipo de crise, a atividade elétrica anormal afeta dois lados do cérebro ao mesmo tempo, desde o início da crise. Isso faz com que os sintomas geralmente envolvam todo o corpo. Os principais tipos são crise de ausência. A pessoa parece estar desligada por alguns segundos, com o olhar fixo, sem responder. São comuns em crianças. Crises mioclônicas envolvem movimentos rápidos e involuntários, como pequenos choques em parte do corpo, geralmente nos braços ou pernas. Crises atônicas. Há uma perda repentina de tônus musculares, fazendo com que a pessoa caia ou deixe objetos caírem da mão. Crises tônicas. Os músculos ficam rígidos de repente, o que pode causar quedas. Crises miclônicas. Envolvem movimentos repetitivos e ritmos, como sacudidas nos braços ou pernas. Crises tônicos clônicas são as mais conhecidas. A pessoa geralmente perde consciência, o corpo fica rígido. Fase tônica é que depois começa a ter convulsões como sacudidas fortes. Fase clônica. Crises de início focal. Nesse tipo, a atividade elétrica anormal começa em uma parte específica do cérebro e os sintomas vão depender da área afetada. Pode ser dividida em dois tipos, como consciência preservada. A pessoa fica acordada e sabe o que está acontecendo, mesmo durante a crise. Pode ter movimentos involuntários, sensações estranhas ou alterações visuais. Com consciência alterada. A pessoa pode estar confusa, não responder direito e não se lembrar da crise depois. Pode fazer movimentos automáticos, como mexer as mãos ou mastigar. Conclusão. A epilepsia é uma condição neurológica que precisa ser bem compreendida. Para que isso, é essencial identificar corretamente o tipo de crise que a pessoa apresenta, como um diagnóstico preciso e acompanhamento médico adequado. É possível controlar a epilepsia e melhorar a qualidade de vida do paciente. Entender a diferença de tipos de crise ajuda não só no tratamento, mas também na forma de oferecer apoio e cuidado. Olá, eu vou falar sobre a epidemiologia na epilepsia. A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo, afetando pessoas de todas as idades, raças e classes sociais. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas vivam com epilepsia globalmente. A incidência de novos casos é maior em crianças e idosos, e a prevalência, que é o número total de casos em determinado momento,
varia entre diferentes regiões geográficas e pode ser influenciada por fatores socioeconômicos, acesso a cuidados de saúde e prevalência de outras condições neurológicas. Em muitos países em desenvolvimento, a epilepsia pode ser subdiagnosticada e subtratada devido à falta de recursos e estigma social. Me chamo Gabriele e a seguir abordarei o tema da etiologia da epilepsia. A epilepsia, ela manifesta uma origem multifacetada e heterogênea em muitos pacientes. E a causa das crises convulsivas permanece ainda indeterminada. Entretanto, em outras situações, os fatores etiológicos podem ser organizados em categorias mais específicas. Primeiro, causas genéticas. Nesta categoria, a epilepsia surge devido a alterações no material genético da pessoa. Essas alterações podem ser herdadas dos pais ou surgir de forma espontânea. É importante entender também que nem sempre ter uma predisposição genética significa que a pessoa desenvolverá epilepsia, mas sim que aumenta a probabilidade. Outras síndromes genéticas bem definidas também têm a epilepsia como uma de suas manifestações. Segundo, são as causas estruturais. Aqui, a epilepsia é resultado de algumas alterações físicas na estrutura do cérebro. Essa alteração pode ser congênita, presente desde o nascimento, como malformações no desenvolvimento cerebral, ou adquirida ali ao longo da vida. Lesões cerebrais traumáticas, acidentes vasculares cerebrais, tumores cerebrais, cicatrizes no tecido cerebral, como a esclerose mesial temporal. São os exemplos de causas estruturais que podem levar à epilepsia. 3. Causas metabólicas. Nessa categoria, a epilepsia é desencadeada por problemas no metabolismo do corpo, ou seja, o que eu quero dizer, na forma como o organismo processa substâncias químicas essenciais para o funcionamento das células cerebrais. Isso pode incluir distúrbios metabólicos genéticos que afetam o metabolismo energético do cérebro ou desequilíbrios em substâncias como eletrólitos, o sódio, o cálcio, ou até mesmo a glicose no sangue, que são cruciais ali para a atividade elétrica normal dos neurônios. 4. Causas infecciosas. Infecções que afetam diretamente o cérebro ou suas membranas, como a meningite, encefalite, abscessos cerebrais. Pode causar inflamação e danos que, por sua vez, levam à epilepsia. Em algumas regiões, infecções parasitas, como neurocistercose, são uma causa significativa de epilepsia adquirida. Em quinto lugar, causas imunológicas. Em um número crescente de casos, a epilepsia é relacionada a distúrbios do sistema imunológico. Nessas situações, o próprio sistema de defesa do corpo ataca erroneamente componentes do cérebro, levando à inflamação e disfunção neural que podem resultar em crises epiléticas. Então, é isso, pessoal. Olá, me chamo Wilton e vou falar sobre a fisiopatologia da epilepsia, que envolve um desequilíbrio entre a excitação e a inibição neuronal no cérebro, levando a uma hipercitabilidade e hipersincronização de redes neuronais. O mecanismo de hipercitabilidade ocorre na alteração dos canais de íons sódio, potássio e cálcio, que regulam a excitabilidade das membranas neuronais, e a função anormal de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e seus receptores. A deficiência de neurotransmissores inibitórios, principalmente o GABA,
e seus receptores também. Mecanismo de hipersincronização. Alterações nas células da glia ou células gliais que desempenham um papel no suporte de modulação das atividades neuronal. Anormalidade nas conexões sinápticas e nas plasticidades neuronal. Geração de potenciais de ação paroxísticos despolarizantes em neurônios individuais que podem se propagar para redes neuronais adjacentes. A propagação da atividade epiléptica podem ocorrer através de vias neuronais específicas, levando a diferentes tipos de crise e manifestações clínicas. Olá, vou falar um pouquinho sobre sinais e sintomas da epilepsia. Os sinais e sintomas da epilepsia pode variar muito de pessoa para pessoa e depende muito do tipo da crise epiléptica que a pessoa venha a ter. No entanto, alguns dos sinais e sintomas mais comuns incluem crises convulsivas, que são a perda da consciência, contrações musculares, aquela rigidez, né? Mordedura da língua, tem que ter muito cuidado, por isso que nunca pode botar a mão dentro da boca da pessoa quando ela estiver tendo uma crise, só se vier enrolar a língua, né? Salivação intensa, muita saliva o tempo todo, respiração ofegante, cansaço, muito cansaço, e a liberação de urinas e fezes sem sentir, né? Porque perde o controle da bexiga e do intestino. E também temos a crise de ausência, o que seria o olhar vago, não saber para onde está, procurando algo, interrupção da atividade, está fazendo alguma coisa do nada para, piscadas rápidas, tempo todo, contínuo. O que seria duração breve? Geralmente duram apenas alguns segundos, que o nome já diz, né? Duração breve. O retorno rápido à consciência, a pessoa volta ao normal sem a confusão, entendeu? Aí a gente tem as crises parciais. O que seria as crises parciais? Sem perda de consciência, né? Movimentos anormais, alterações sensoriais, que seria formigamento, dormência, sensações visuais, auditivas, olfativas ou gustativas estranhas. Sintomas emocionais, como sentimentos súbitos de medo, alegria ou raiva. E a sensação de déjà vu, né? Que parece que você já viveu aquela situação em algum instante da sua vida, em algum momento da sua vida. E aí também temos que são as mais complexas, que é com a perda da consciência. Perda ou alteração da consciência. A pessoa pode parecer confusa, desorientada ou não responder a comandos. E temos também o automatismos, que são movimentos repetitivos sem propósito, como mastigar, estalar os lábios, esfregar as mãos ou andar em círculos. Olhar fixo olhar fixo. A pessoa pode olhar fixamente para um ponto. Outros sintomas possíveis: quedas, alterações na visão e na audição, mudança na memória, dores de cabeça, sensação de formigamento e tontura. Esses são alguns sinais, né, que nós temos na epilepsia. É importante ressaltar que a presença de um único desses sintomas não significa necessariamente que a pessoa tenha epilepsia. O diagnóstico da epilepsia requer a ocorrência de pelo menos 2 crises não provocadas, não causadas por febre alta, abstinência de álcool e etc. E uma avaliação médica completa, que seria incluindo o histórico do paciente e exames como o
eletroencefalograma, que é o EEG. O diagnóstico da epilepsia é fundamentalmente clínico, baseado na história detalhada do paciente e na descrição dos episódios por testemunhas. No entanto, alguns dos critérios e exames complementares são utilizados para confirmar o diagnóstico e classificar o tipo de epilepsia. Critérios diagnósticos principais: ocorrência de pelo menos 2 crises epilépticas não provocadas ou reflexas com mais de 24 horas de intervalo. Diagnóstico de uma crise epilética. Informações essenciais para avaliação clínica. Descrição detalhada das crises, como a crise começou, quais foram as manifestações durante a crise, quanto tempo durou a crise, como a pessoa se sentiu após a crise. Aí entra o histórico médico, histórico de crises febris na infância, traumatismos craniocefálicos, infecções no sistema nervoso central, doenças neurológicas persistentes e histórico familiar de epilepsia. Uso de medicamentos, álcool ou drogas, exame físico e neurológico, avaliação geral da saúde e do funcionamento do sistema nervoso. Aí, a gente vai, para poder concluir, vai ser necessário fazer exames complementares, como o eletroencefalograma, vídeo EEG, que é o monitoramento contínuo da atividade elétrica cerebral com gravação de vídeo simultânea, uma neuroimagem, uma ressonância magnética ou a tomografia computadorizada do encéfalo, para poder ter o diagnóstico melhor. E exames laboratoriais. Em alguns casos, o exame de sangue e urina pode ser solicitados para investigar causas metabólicas infecciosas para as crises. Agora, o diagnóstico diferencial, no caso da epilepsia, é crucial diferenciar a epilepsia de outras condições que podem causar eventos paroxísticos, semelhantes como desmaio, crises não epilépticas, psicogênicas, enxaqueca com aura, distúrbio de sono, ataques de pânico e distúrbios de movimento. O diagnóstico da epilepsia é um processo que envolve a análise cuidadosa da história clínica, dos exames e muitas vezes o acompanhamento do paciente ao longo do tempo para confirmar o diagnóstico e classificar o tipo de epilepsia, o que é essencial para definir o tratamento mais adequado. Olá, sou Alan Henrique e vou falar um pouco sobre o tratamento medicamentoso da epilepsia. O tratamento medicamentoso da epilepsia visa controlar as crises epiléticas com o mínimo de efeitos colaterais, permitindo que a pessoa com epilepsia tenha uma vida normal. A escolha do medicamento antiepilético é individualizada e depende de vários fatores, no tipo de crise, a síndrome epilética, a idade, o estilo de vida e outras condições médicas do paciente. Existe uma ampla variedade de antiepiléticos disponíveis e novas medicações continuam sendo desenvolvidas. Alguns dos principais medicamentos incluem carbamazepina, ela amplamente utilizada para crises parciais e generalizadas tônico-clônicas. Ácido valproico ou valproato de sódio, eficaz para diversos tipos de crises, incluindo generalizadas, ausência, mioclônicas, tônico-clônicas e parciais. Fenitoína, um dos antiepiléticos mais antigos, ainda utilizado para crises parciais e generalizadas tônico-clônicas. Fenobarbital, outro medicamento mais antigo, mas é eficaz e comumente associado à sedação. Temos a lamotrigina, utilizada para crises parciais e generalizadas, incluindo crises de ausências atípicas. O topiramato, eficaz para crises parciais e generalizadas.
gabapentina e pregabalina, utilizadas principalmente como adjuvantes no tratamento de crises parciais. E temos também o canabidiol, em algumas formulações específicas e sob rigorosa indicação médica, pode ser utilizado para epilepsias refratárias, como a síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut. Os antiepiléticos atuam no cérebro de diversas maneiras para prevenir ou reduzir a frequência das crises, incluindo a redução da excitabilidade neuronal, diminuindo a capacidade das células nervosas de disparar impulsos elétricos excessivos, o aumento da inibição neuronal, fortalecendo os mecanismos que suprimem a atividade elétrica excessiva no cérebro. Modulação de neurotransmissores, influenciando a ação de substâncias químicas que transmitem sinais entre as células nervosas, como o bloqueio de canais de sódio e o bloqueio de canais de cálcio. O objetivo inicial é controlar as crises com um único medicamento, monoterapia. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de 2 ou mais medicamentos, chamamos de politerapia. A dose do medicamento é ajustada gradualmente pelo médico, com base na resposta do paciente e nos níveis do medicamento no sangue, quando aplicado. A suspensão da medicação só deve ser feita sob orientação médica, geralmente após um período prolongado, sem crises, geralmente entre 2 e 5 anos. A retirada deve ser gradual para evitar o risco de recorrência das crises. É fundamental que o tratamento da epilepsia seja sempre acompanhado por um médico neurologista. Ele poderá diagnosticar corretamente o tipo de epilepsia, escolher o medicamento mais adequado, ajustar a dose conforme necessário e monitorar a resposta ao tratamento e os possíveis efeitos colaterais.